Câmara nasceu em João Pessoa, na Paraíba, em 12 de janeiro de 1944. Em 1953, sua família mudou-se para o Rio de Janeiro. Em 1955, transferiram-se para o Recife. Seu pai, João Landelino, era funcionário dos Correios e um homem letrado, conhecedor da literatura brasileira, inglesa e francesa. E este seu interesse influenciou Câmara, que cedo teve a oportunidade de ter contato com o universo literário, com os mecanismos da ficção e da imaginação. Comecei a pintar como um adolescente. Na verdade, eu não tinha um jeito excepcional para pintura, eu não fazia nada mais, nada menos do que um adolescente com mais jeito que os outros colegas faziam para desenhar. Eu fiz o curso livre, me inscrevi em 60, no curso livre de pintura, desenhei lá um modelo de gesso, e aí comecei a fazer pintura, principalmente paisagem. Gostava de fazer paisagem, saía no ônibus da Escola de Belas Artes para ir pintar nas praias, essas igrejas que tem por aí. Eu fui orientado mais para terminar meu curso de colégio, fazer uma carreira superior, e tinha escolhido medicina. Vinha me formar em psicologia, mas nunca exerci. De modo que o meu caminho, minha escolha de pintura foi mais ou menos assim um acidente, não foi exatamente uma vocação determinada e sólida, não. Recife foi muito marcado num passado mais remoto pela presença dos holandeses, Frans Post, Tecaut, quer dizer, aquele octênio de Maurício de Nassau, que aliás é a primeira pintura profana, né, realizada no continente latino-americano e no Brasil, no sentido de que não é uma pintura religiosa, que fala do mundo através da ótica da igreja. É uma pintura que fixou aspectos da realidade humana e sobretudo, da paisagem. João Câmara é um realista que observa e trabalha simultaneamente a realidade vista e a sonhada, como representação dramática, como elemento do cenário, referência das formas e das cores, a situação dos corpos e seus gestos. Há algumas constantes na minha pintura, no meu trabalho de artista, que são as seguintes. Eu sou um pintor figurativo e, consequentemente, sou um pintor que associa imagens, figurações, imagens. Na verdade, todo o meu trabalho se baseia muito na associação de imagens. Evidentemente, a associação dessas imagens implica numa espécie de discurso, né? Uma espécie de narração. O que significa que a segunda constante da minha pintura é essa confabulação, essa fabulação, a criação de histórias através de imagens. O que significa também que não é um texto ilustrado. Pelo contrário, não é uma ilustração que tem um texto. Isso é, se você pode falar um quadro, não precisa pintá-lo. O importante é que as imagens que se associem criem uma temática ela mesma, quer dizer, elas desenvolvam uma história que é uma história pictórica. O João Câmara costuma dizer que ele é um representante do velho ofício da pintura.
Portanto, ele é, antes de tudo e fundamentalmente, ele é um pintor, em que pesa o fato de que ele desenha, faz gravuras, etc. Mas ele é um pintor. E é um pintor ostensivamente figurativo, assumidamente figurativo. E, nesse sentido, numa primeira abordagem, ele é profundamente pernambucano. Porque todo esse eixo que vai de Pernambuco, passando por Paraíba, de onde ele chegando até o Ceará, é uma área assim, de muita pintura, e de boa pintura. Cenas da Vida Brasileira é uma narrativa dramática de um período de mudanças marcantes na sociedade brasileira neste século que se encerra. O tempo é o tema da série e sua substância. Hoje foi praticamente paralisada toda a investigação policial sobre o atentado da Rua do Livro. E, por exemplo, numa série como as Cenas da Vida Brasileira, o que ele mostra é uma série composta por 10 grandes painéis e uma sequência grande também de gravuras. Mas o centro da série é a pintura. E nessa pintura ele fala sobretudo do político brasileiro, quer dizer, é uma série que é praticamente uma lição de anatomia do político brasileiro. E ele mostra o político brasileiro como que em 2 planos, está entendendo? Quer dizer, tem muito esse sentido não só de uma passagem ideológica, porque é uma série que aborda um período de saga, quase uma epopeia, que é o Estado Novo, e você tem desde personagens como Luiz Carlos Prestes, né, Plínio Salgado, Plínio Getúlio Vargas, Assim, por muito tempo, eu estabeleci alguns roteiros temáticos que apreciassem essas constantes. Assim, por exemplo, na série da Cena da Vida Brasileira, que trata o período Vargas como faz uma dissecação criativa, imaginativa do período, sobretudo iconográfico de Vargas. Ela é eu gosto de chamar aquilo até mesmo uma reconstrução da minha infância política e da infância política do meu país. Através de imagens, através da associação dessas imagens, através da fabulação dessas imagens, através de um delírio permitido com essas imagens. Apresentada ao público em 1976, em 10 painéis e 100 litografias, Cenas da Vida Brasileira foi um ato de bravura ao enfrentar um tema inédito em nossa pintura. E porque o regime em que vivíamos nessa época impusera uma cortina de silêncio sobre a nossa história recente. Liberar a análise de uma personalidade como Getúlio Vargas era liberar a análise do próprio regime. Ele é também um pintor em que, ao lado das figuras masculinas ou femininas, existe um certo número de objetos, isso é muito forte, sobretudo nas Cenas da Vida Brasileira, em que ele introduz objetos que fazem parte, digamos, da máquina da casa, que é o banheiro, que é a cozinha, que são objetos cortantes, objetos que queimam, objetos que ferem, e esses objetos têm uma importância tão grande quanto as figuras, quer dizer, de alguma maneira esses objetos viram também personagens daquele teatro que ele cria na pintura dele. Então há um conflito muito interessante entre o que é história, entendendo? E o que é presente, quer dizer, os objetos são quase saídos da pop art, digamos, da sociedade de consumo, da indústria de massa, tá entendendo? E essas figuras são meio arcaizantes, então, quer dizer, ele cria um ambiente extremamente intrigantes, quer dizer, que te perturba, que te deixa inquieto. Amigo ouvinte, aqui fala o repórter Esso, testemunho ocular da história. Atenção, atenção, ouvintes. Além do bilhete deixado pelo presidente Vargas, há uma carta encontrada ao lado do seu corpo que diz: mais uma vez as forças que os interesses contra o povo coordenaram.
Na cena da vida brasileira, eu propositalmente elidi o nome dos personagens, tanto nas gravuras como nas pinturas, há datas e há títulos literários, mas não há nomes, porque se eu faço uma obra que procura a reconstrução da infância política, era necessário que houvesse essa ingenuidade para descobrir quem é o personagem, quase um jogo de saber quem é quem no mundo de veloz esquecimento. Então, o próprio esforço de memória, a própria curiosidade do observador e identificar os personagens que são constitutivos da série obrigam um esforço de construção, né? Um esforço, a curiosidade é construtiva nesse sentido. Bem, o Câmara não é um documentarista como foi Debré, ou mesmo um documentarista parcial como foi o Portinari. O Câmara parte de uma iconografia que é real, que existe, faz parte da nossa história, mas ele agrega a essa iconografia o seu imaginário, quer dizer, a sua invenção. Sempre diante da obra do Câmara você tem a sensação de que conhece aquela figura, ou aquela figura já passou pela sua vida, já passou pelo seu campo de visão, mas ao mesmo tempo é uma coisa estranha, é uma coisa desconhecida, é uma coisa enigmática, intrigante. E ele sempre mostra, digamos, dois tempos desse corpo político, que é o corpo externo, digamos, o político no palanque, o político na tribuna do Congresso, vestido como político, e o corpo desnudado, quer dizer, o político na solidão da sua casa, diante do espelho, e o corpo deformado pela política, o corpo deteriorado pelo tempo de atuação política, né? Certas posturas, certos gestos, quer dizer, ele capta toda uma retórica gestual do político. Eu diria que a cena tem muito esse caráter de ser um labirinto com diversas entradas e diversas saídas. Cada vez que você entra naquela série, você faz um percurso diferente, como se o labirinto, que é essa história do Brasil, do meio do Brasil, dos anos 30 aos anos 50, fosse um labirinto com diversas entradas e diversas saídas, e no qual nós ainda, de certa maneira, estamos perdidos. Uma série como essa, 10 casos de amor em uma pintura de câmera, há aí um jogo de palavras, quer dizer, é uma espécie de trocadilho, porque esses 10 casos de amor é uma ficção, são invenções. E Câmara, no caso, remete ao nome dele, João Câmara, mas é muito mais no sentido de uma pintura de câmara, quer dizer, o ateliê como uma espécie de alcova. Da série são 10 litografias ordenadas, datadas e reunidas com o título de 10 casos de amor. Começam com a imagem de uma terapeuta e sua cliente, seguida por cenas que apresentam jogos de amor e sedução entre casais e terminam com duas mulheres caminhando em direção ao mar. Constitui um arquivo, fichário, dossiê ou caderno de tarefas, como João Câmara prefere chamá-las. Sua
Sua opção pela litografia é por ela ser uma técnica mais próxima do desenho, conservando as qualidades da espontaneidade, como nos croquis, nos rabiscos, nos bosquejos, nas notas. A segunda peça matriz é o tríptico chamado Uma Pintura de Câmara, composto por 3 painéis de 2,20 metros por 1,60 m, que encarnam e dão vida às litografias. As litografias são como roteiro para a apresentação dos personagens, e o tríptico mostra a câmara, o quarto onde o teatro amoroso se desenrola. Um dado fundamental para a compreensão da obra do João Câmara é analisá-la a partir da ideia de corpo, né? Corpo em vários sentidos. Quer dizer, ele é um pintor do corpo feminino. Ele é um pintor que ama as mulheres. É um pintor que estuda todas as potencialidades do corpo feminino. Ele torce, retorce, quer dizer, há uma espécie até de perversidade visual no modo como ele aborda o corpo, né? Quer dizer, torções incríveis, etc. e tal. Ele tem uma relação que eu diria quase amorosa, quer dizer, dele, homem, pintor, com a pintura, mulher. Um processo não só de erotização do corpo, no caso feminino, mas de erotização da prática pictórica, quer dizer, erotização da cor, erotização da textura da matéria, quer dizer, essa relação sensual realmente que ele tem com a pintura, que é uma pintura extremamente elaborada, uma pintura extremamente rica. No caso dos casos, também se verifica um exercício dessas constantes, quer dizer, dados alguns objetos e dadas alguns personagens dentro de uma espécie de caixa, um enredo, uma cenografia, se desenvolve um tema com imagens e com soluções plásticas. É a pintura que determina a condição narrativa. Ali há um caso amoroso que é narrado, que se desloca do plano puramente pictural, plano ficcional, para o campo imaginativo. E então esse é o propósito da pintura. Câmara é um pintor de séries. Tem essa grande série dos casos de amor, tem a grande série das cenas, e há 10 anos que ele faz uma nova série, que são As Duas Cidades. É o primeiro momento que ele sai um pouco do ambiente fechado, que são as duas cidades de Olinda e Recife. Nessa série das duas cidades, que é a terceira série compacta que fecha essa trilogia, trata-se do ambiente.
o espaço externo, o espaço que está fora do ateliê, está fora da caixa cenográfica e da caixa histórica. É uma espécie de permanência ambiental das cidades em que eu transito. Olinda, onde eu moro, e Recife, onde eu habito civicamente. E, ao mesmo tempo, é uma passagem entre estados de alma, o estado do trabalho, o estado do lazer, o estado do sonho, o estado da oficinalidade, vamos dizer assim. A série Duas Cidades começa com um álbum e um painel votivo ao meu pai, que morreu em 85. Então, eu fiz esse painel e retratei algumas paisagens do Recife, alguma coisa de Olinda também à época. Depois eu resolvi corporificar essas imagens paisagísticas num programa. Programa este que é de identificar uma geografia sensível, uma geografia sentimental e ao mesmo tempo uma geografia existencial que oscila entre dois tipos de cidade. Olinda é uma cidade histórica, glamourizada, artística, turística, e Recife é uma cidade evidentemente mercantil, portuária, pragmática. E encontrando nessas alternâncias, nessa dualidade, exatamente os fluxos e refluxos de estados de alma. As Duas Cidades é uma obra em processo, está se executando. Eu estou prevendo a execução de 20 painéis que retratam Olinda e Recife, quer dizer, uma cidade mais vertical, outra mais horizontal, uma cidade de colina, outra rasa. Sobre elas paira o Zeppelin. O Zeppelin é uma espécie de espírito aéreo da cidade, né? Os dois Zeppelins, o Zeppelin diurno, né, que tem a panorâmica do Recife e Olinda, e o Zeppelin noturno, eles ficam sobre os personagens e sobre os painéis. Eu gosto muito de considerar, por exemplo, que cada artista desenvolve aquilo que se chama uma província subjetiva. O ateliê dele é uma espécie de província, um feudo, onde se resume a geografia do mundo, onde se resume a geografia das épocas, das mutações que a Terra foi sofrendo, que as cidades foram se desenvolvendo. Mas ao lado disso ele tem uma que ele chama de pintura avulsa, que é uma pintura que de alguma maneira atende às necessidades do mercado, pessoas que querem obras dele, etc e tal. Mas ainda aí também a figura predomina, né? E às vezes são figuras até conhecidas, como escritores, como figuras da igreja, o Dom Helder Câmara e até o Ibrahim Suede num certo momento, mas que ele também inventa a partir dessa imagem, digamos, corriqueira, né, dessas figuras, da imagem já banalizada pelos meios de comunicação massiva. A presença do ícone feminino na pintura de João Câmara é marcante também no conjunto de sua obra avulsa. Após o término da série Cenas da Vida Brasileira, houve um claro deslocamento de seu interesse do polo masculino para o feminino, simultaneamente à busca de um maior prazer no ato de pintar, encarado como um fim, não como um meio. Para ele, o principal não é a presença da mulher em suas telas, mas o prazer de realizar uma pintura que busca a sensualidade das texturas, das transparências. A mulher e os objetos no cenário com o mesmo valor. O que ele quer é criar um calor ambiente, o esplendor interno da pintura. Eu acho
acho que o centro da obra do Câmara realmente é esse, quer dizer, a ideia do corpo, quer dizer, um pintor figurativo, um pintor ostensivamente figurativo, que representa uma oposição forte, quer dizer, a uma certa arte que é praticada no eixo Rio-São Paulo. Ele é um maneirista, tanto no sentido da época histórica, o maneirismo pós-renascimento, mas maneirismo no sentido de que ele inventa as suas maneiras de pintar, quer dizer, que ele inventa os seus processos de pintura. O Câmara é um pintor de mão cheia, quer dizer, um pintor que domina amplamente o seu ofício, quer dizer, a pintura para ele é também um exercício, uma prática. Ele é um artista extremamente erudito, extremamente inteligente, muito bem informado, mas que ao mesmo tempo tem esse caráter oficinal, essa ideia do ateliê, do ofício. Mas é um pintor excepcional, é um pintor com uma imaginação e uma inteligência muito grande e, sobretudo, é uma pintura extremamente convincente, forte, poderosa. Eu só vejo confrontos, na verdade, com a pintura do Renascimento, com a pintura de Masaccio, com a pintura de Mantegna. Ele tem um belíssimo quadro que ele fez, expôs recentemente, que resultou de uma viagem dele, em que ele, na rua, ele vê o título do que seria, digamos, uma casa de repouso, quase um hospício, né? Mas que lá tinha um outro nome, quer dizer, então a partir daí ele fez quase que criou uma alegoria da loucura, tá entendendo? Quer dizer, mas é uma loucura que não tem nada a ver com essas imagens corriqueiras, sobretudo no campo da fotografia, dos manicômios, aquelas figuras de cabeça rapada, com aquele uniforme tradicional, desdentados, quer dizer, é uma loucura muito mais estranha.